Você comentou aí, dentre a sua jornada, a questão do acidente que você teve em Tarumã. Cara, que porrada foi aquela? E aí, assim, como é que foi ele, cara, dentro do carro? E aí, porque, olhando de fora, o negócio foi assustador. Assustador. Como que foi pra você ali? Tipo, depois você teve alguma consequência ou conseguiu voltar já normal? Cara, eu vou te falar. É que eu falo. Eu tenho que falar muito de eu falo, não me canso de falar de Deus. Cara, Deus tem alguma missão pra mim na Terra muito grande. Primeiro, contextualiza pra galera como é que foi. Você tava... Não, então. O que acontece? Eu tava numa disputa. Quem era? O Kaká. O Kaká tava liderando a corrida. O Valdeir no segundo. E eles tinham aberto. E eu tava atrás do Pedro Gomes. O Pedro Gomes terceiro. Eu quarto. Chico, Neto, Raul, Boésio, tudo engatado. E na época, Tarumã sempre foi uma pista de desgaste de pneus muito grande, né? Consumo muito grande de pneu, né? E o Pedro começou a ficar lento, começou a acabar pneu. E Tarumã é muito difícil para passar, né? Tarumã, para você achar uma brecha para passar é difícil. E eu tentando achar uma brecha, e o Raul Boésio atrás de mim começou a intimidar. E começou a me tocar, sabe, para dar aquela intimidada, ele com a experiência dele. Cara, na época ficava um Mauro comigo no rádio, que era o Mauro Vulgar, era o meu chefe de equipe, e meu pai ficava no rádio também. Porque meu pai ficava perto da torre, vendo a corrida. Cara, uma volta antes, eu dei um rádio do acidente, eu dei um rádio pro meu pai e falei, olha, pai, é o seguinte, o Raul tá me tocando aqui atrás e eu não tô achando brecha pra passar o Pedro. Falei, só que ele já me deu umas 2, 3 desequilibradas. Falei, vai na torre, dá um toque lá que... Tá difícil aqui. Que tá fogo aqui. Cara, uma volta depois, o Pedro dá uma espalhada nas 4 na entrada da saída da 9, na entrada da reta. Eu consigo tirar por dentro e achar a brecha pra passar. O Raul, cara, tira de trás de mim aqui e me faz uma linha de 3. E não cabia. Cara, o Pedro, ele vai pra zebra, ele volta. No que ele volta, eu tiro o carro pra não tocar o Pedro. Nessa que eu tirei o carro, o Raul tava aqui. Tocou. Pegou na sua traseira, Pegou na minha traseira. A minha sorte é que eu falo de Deus. Se pega do meu lado, eu não tava aqui te dando essa entrevista hoje, com certeza. Porque o lado do passageiro desapareceu. Quando o carro que quase capotou e caiu no box, eu tava acordado, não perdi o sentido em momento nenhum. Eu olhei pro lado, cara, os ferros, o Santo Antônio quebrado, com lança apontada pro meu capacete. O meu capacete ficou todo riscado, cara. Nossa, todo riscado. Assim. Tá louco. Cara, eu parei, era aquela poeira, aquele pó. Eu não sabia onde eu tava. Primeiro a chegar no meu carro, cara, o Thiago Camilo. O Thiago Camilo era meu companheiro de equipe. Ele tinha largado na pole e ele quebrou na primeira volta. Ele abandonou, ele ia ganhar aquela corrida. Ele tava muito rápido. Ele abandonou. Cara, ele veio correndo, ele abriu a porta, botou a cara pra dentro e falou, André, você tá bem? Eu falei, tô bem. Eu comecei a bater no meu corpo assim, com a mão, pra perceber se não tinha sangue no corpo, nem nada, né? Mas dor não sentia nada? Na hora não. Você tá quente, né? Assim, ele saiu, chegou meu pai. Meu pai chega com o dente quebrado. Ô, louco. Porque ele tava na torre, ele viu o acidente da torre, cara. Tava na frente dele. Nossa. Imagina o desespero. Na época ele começou a descer, era uma espiral assim, Tarumã. E não passava 2 pessoas. Ele tava no segundo andar da torre, vinha um cara subindo. Cara, ele não esperou. Ele pulou. Ele desequilibrou, ele bateu com a boca na escada, quebrou um dente. Meu pai se machucou mais do que eu brinco, né? Meu Deus do céu. No desespero. Cara, chegou, me tiraram do carro e tudo. Teve gente que se machucou naquela porrada, porque quando eu dei no muro que despedaçou o muro, voou pedaço de pedra, pegou em mecânico, gente que tava fora, machucou gente. Nossa, cara. Me levaram a sair andando do carro, cara, andando, me levaram pro ambulatório na pista, e meu pai queria matar o Raul Boésio, né? Meu pai tava de um jeito que ele queria matar o cara, né? E aí eu fui pro ambulatório, fizeram os primeiros exames, viram que eu não tava com nada, que eu não tinha quebrado osso, que eu não tinha nada. Me liberaram. Cara, o que eu fico chateado, eu tenho um grande respeito hoje pelo Raul, passou, mas assim, na época, cara, ele não veio até mim pra perguntar se eu tava bem.
Não chegou em mim pra falar, ô Bragantini, você tá bem, cara? Não teve essa preocupação, sabe? E eu fiquei muito triste na época com isso. Por essa falta de consideração, entendeu? Não tô falando que ele foi culpado nem nada, não é isso. Sim, sim. Foi um acidente que eu acho que assim, foi de corrida. A gente deslocou, não cabia 3 carros, sobrou pra mim, entendeu? Mas assim, é a questão de, sabe... o fato da falta de preocupação... A falta da humanidade, do cara chegar assim e falar assim, porra, cara, será que ele se machucou? Porque ele viu, foi na frente dele, entendeu, cara? Tipo, ele viu que foi sério, entendeu? Então eu fiquei chateado, porque é um cara que eu sempre tive ele como um puta ídolo, assim, vi ele correr no Mundial de marca, no Mundial, corria, porra, cara, foi campeão, foi tudo. Era um ídolo pra mim. Inclusive, o meu primeiro capacete é muito baseado no do Senna, as cores, os traços, só que é com os rolos que o Raul usava no capacete Olha dele. só. Eu me inspirei no capacete do Raul. Então, eu tive tudo isso. E quando eu vi que eu sofri um acidente tão sério, tão grave, e o cara não veio nem me perguntar se eu tava bem, Sim. aquilo me decepcionou muito, sabe? Mas é o que eu falo, é coisa do passado, passou, e graças a Deus, Deus colocou a mão aqui e falou, não, você tem uma missão aqui na Terra e você vai viver muita coisa aí. Não, e de verdade, André, cara, olhando de Mas é arrepiante. Olhando de fora, É arrepiante. o carro ficou, meu Deus do céu, cara. Se olhar ali, você fala assim, não, já era. Já era. E aí, é o que você falou, depois você sai do carro andando lá e tal, e aí você fala, cara, meu Deus do céu, que milagre. Milagre. E assim, a gente tá falando de há 20 anos atrás, né? Pois é. Porque não era o mesmo nível de segurança que tem hoje e tudo mais. Apesar que o chassi da Stock naquela época é o mesmo de hoje ainda, né? É, né? Vai mudar agora, não vai? Agora vai mudar para 2025. Mas você vê, aquele chassi já tem 20 e poucos. Esse chassi já tem 20 e poucos anos. Então você vê, é um chassi tão bom. Com certeza. Com tanta segurança que ele tá 20 anos aí correndo. Viva disso, né? Eu sou prova, entendeu, cara? Então, quer dizer, foi um projeto muito bem feito, né? Foi. E agora a gente tá indo pra uma evolução sensacional, né? Eu tava dando uma olhada, parece que o carro vai ficar mais leve, né? Vai. Assim, esteticamente não vai mudar muita coisa, né? Esteticamente não. Mas vai ser um carro muito mais rápido e muito mais seguro, né? Não, e aí você parava pra pensar, hoje a categoria já é bem competitiva, né? Os caras andam no mesmo segundo e tudo mais. E aí, pô, você vai melhorar o carro, vai deixar o carro mais leve e tudo mais. Só quem tem a ganhar é o público. Exatamente. Que vai dar mais pau ainda. Exatamente. E eu tô esperando bastante coisa dessa de BH agora, viu? Cara...